A Quarta Revolução Industrial. Capítulo 3. Impactos. A escala e amplitude da atual revolução tecnológica irá desdobrar-se em mudanças econômicas, sociais e culturais, de proporções tão fenomenais que chega a ser quase impossível prevê-las. No entanto, este capítulo descreve e analisa o impacto potencial da Quarta Revolução Industrial na economia, nos negócios, nos governos e países, na sociedade e nos indivíduos. Em todas essas áreas, um dos maiores impactos surgirá a partir de uma única força: o empoderamento. Como os governos se relacionam com os seus cidadãos, como as empresas se relacionam com seus empregados, acionistas e clientes, ou como as superpotências se relacionam com os países menores. A ruptura que a Quarta Revolução Industrial causará aos atuais modelos políticos, econômicos e sociais exigirá que os atores capacitados reconheçam que eles são parte de um sistema de poderes distribuídos, que requer formas mais colaborativas de interação para que possa prosperar. 3.1 Economia. A Quarta Revolução Industrial terá um impacto monumental na economia global. Será tão vasto e multifacetado que fica difícil separar determinado efeito do outro. De fato, todas as grandes macrovariáveis imagináveis, o PIB, investimento, consumo, emprego, comércio, inflação e assim por diante, serão afetadas. Decidi focar apenas em duas dimensões mais cruciais: o crescimento, em grande parte através da lente de seu determinante de longo prazo, a produtividade, e o emprego. 3.1.1 Crescimento. O impacto da Quarta Revolução Industrial sobre o crescimento econômico é um assunto que divide os economistas. Um dos lados, o dos tecnopessimistas, argumenta que as contribuições cruciais da revolução digital já foram realizadas e que seu impacto sobre a produtividade está quase acabando. Já o lado oposto, o dos técnico-otimistas, afirma que a tecnologia e a inovação estão em ponto de inflexão e em breve irão desencadear um aumento na produtividade e maior crescimento econômico. De minha parte, reconheço aspectos de ambos os lados dos argumentos. Continuo um otimista pragmático. Estou bem ciente do potencial impacto deflacionário da tecnologia, mesmo quando definido como deflação boa, e de como alguns de seus efeitos distributivos podem favorecer o capital sobre o trabalho e também espremer os salários e, portanto, o consumo. Também consigo enxergar que a Quarta Revolução Industrial permite que muitas pessoas consumam mais por um preço menor e de uma forma que, muitas vezes, torna o consumo mais sustentável e, portanto, responsável. É importante contextualizar os impactos potenciais da Quarta Revolução Industrial no crescimento em relação às recentes tendências econômicas e a outros fatores que contribuem para o crescimento. Alguns anos antes da crise econômica financeira iniciada em 2008, a economia mundial estava crescendo cerca de 5% ao ano. Caso tivesse continuado nesse ritmo, o PIB mundial dobraria a cada 14 e 15 anos e bilhões de pessoas seriam tiradas da pobreza. O rescaldo da grande recessão, esperava-se que a economia global voltasse a seu padrão de crescimento anterior, mas isso não aconteceu. A economia global parece estar presa a uma taxa de crescimento mais baixa do que a média do pós-guerra, cerca de 3% e menos 3,5% ao ano. Alguns economistas têm levado a possibilidade de uma queda centenária e falam da estagnação secular.
uma expressão cunhada durante a Grande Depressão por Alvin Hansen e trazida de volta à vida pelos economistas Larry Summers e Paul Krugman. A estagnação secular descreve uma situação de escassez persistente de demanda, que não pode ser derrotada, nem mesmo com taxas de juros de zero. Embora essa ideia seja controversa no meio acadêmico, ela possui implicações importantes. Se for verdadeira, sugere que o crescimento do PIB mundial irá diminuir ainda mais. Podemos imaginar um cenário extremo, em que o crescimento do PIB mundial anual caia para 2%, o que significa que levaríamos 36 anos para dobrar o PIB mundial. Há muitas implicações para o lento crescimento mundial de hoje. A má alocação do capital, o endividamento, as alterações demográficas e etc. Eu vou abordar duas delas, o envelhecimento e a produtividade, pois ambos estão particularmente entrelaçados com o progresso tecnológico. Envelhecimento. Prevê-se que a população mundial, hoje em 7,2 bilhões de pessoas, irá aumentar para 8 bilhões até 2030 e 9 bilhões em 2050. Isso deve levar a um aumento de demanda agregada. Mas há outra tendência demográfica poderosa, o envelhecimento. A sabedoria convencional diz que o envelhecimento afeta principalmente os países ricos do Ocidente. Esse não é o caso, no entanto. As taxas de natalidade estão caindo para um valor baixo dos níveis de substituição em muitas regiões do mundo, não só na Europa, onde o declínio já começou, mas também na maior parte da América do Sul, do Caribe, na Ásia, incluindo a China e o sul da Índia, até mesmo em alguns países do Oriente Médio e do norte da África, como Líbano, Marrocos e Irã. O envelhecimento constitui um desafio econômico, porque a menos que a idade da aposentadoria seja drasticamente aumentada para os membros mais velhos da sociedade possam continuar a contribuir para a força de trabalho, o imperativo econômico que tem muitos benefícios econômicos. A população em idade ativa cairá ao mesmo tempo que aumentará a porcentagem de pessoas idosas dependentes. Conforme a população envelhece e há menos jovens adultos, as compras de itens caros como casas, móveis, carros e equipamentos diminuem. Além disso, menos pessoas estão propensas a correr riscos empresariais, porque os trabalhadores mais velhos, em vez de criar novos negócios, tendem a preservar os ativos necessários para terem uma aposentadoria confortável. Isto é, de forma que, equilibrado por pessoas que se aposentam e sacam suas economias acumuladas, que no agregado diminui o valor das poupanças e das taxas de investimento. Esses hábitos e padrões podem naturalmente mudar conforme as sociedades em envelhecimento se adaptam, mas a tendência geral é que o mundo em envelhecimento está destinado a crescer mais lentamente, a menos que a revolução da tecnologia acione um grande crescimento da produtividade, definida simplesmente como a capacidade de trabalhar de forma mais inteligente e mais intensamente. A quarta revolução industrial nos oferece a possibilidade de uma vida mais longa, mais saudável e mais ativa, tendo em vista vivermos em uma sociedade na qual se espera que mais de 1/4 das crianças nascidas hoje nas economias avançadas viva até 100 anos. Teremos de repensar certas questões: idade ativa da população, aposentadoria e planejamento individual de vida. A dificuldade que muitos países têm para discutir essas questões é apenas um novo sinal de que não estamos adequada e proativamente preparados para reconhecer as forças das mudanças. Produtividade. Na última década, a produtividade em todo o mundo, medida como a produtividade do trabalho ou a produtividade total dos fatores, PTF, manteve-se lenta, apesar do crescimento exponencial do progresso tecnológico e dos investimentos em inovações. Esta encarnação mais recente do paradoxo da produtividade
o alegado fracasso da inovação tecnológica em conseguir níveis mais elevados de produtividade é um dos maiores enigmas econômicos atuais, que antecedem o início da Grande Recessão e para o qual não há uma explicação satisfatória. Veja o exemplo dos Estados Unidos, onde a produtividade do trabalho cresceu em média 2,8% entre 1947 e 1983 e 2,6% entre 2000 e 2007, mas apenas 1,3% entre 2007 e 2014. Essa queda deve-se em grande parte aos níveis mais baixos da PTF, a medida mais comumente associada com a contribuição da eficiência decorrente da tecnologia e da inovação. O Serviço de Estatística do Trabalho dos Estados Unidos indica que o crescimento do PTF entre 2007 e 2014 foi de apenas 0,5%, uma queda significativa quando comparada com o crescimento anual de 1,4%, ocorrido no período entre 1995 e 2007. Essa queda na produtividade medida é particularmente preocupante, pois ela ocorreu no momento em que 50 maiores empresas americanas acumulavam patrimônio em dinheiro de mais de 1 trilhão, apesar de as taxas de juros reais terem oscilado em torno de zero por quase 5 anos. A produtividade é o determinante mais importante para o crescimento de longo prazo e padrões de vidas crescentes. Sua ausência, se mantida durante toda a quarta revolução industrial, significa que teremos menos destes dois últimos. Contudo, como podemos conciliar os dados que indicam o declínio da produtividade com a expectativa de maior produtividade que tendem a ser associadas com a evolução exponencial da tecnologia e da inovação? Um argumento principal enfoca no desafio da mensuração de entradas e saídas, e assim da identificação da produtividade. Produtos e serviços inovadores criados na quarta revolução industrial possuem de forma significativa maior funcionalidade e qualidade, mas são entregues a mercados que são fundamentalmente diferentes daqueles que estamos tradicionalmente acostumados a mensurar. Muitos dos novos produtos e serviços são não rivais, possuem custos marginais zero ou canalizam mercados altamente competitivos através de plataformas digitais. Isso tudo resulta em preços mais baixos. Nessas condições, as nossas estatísticas tradicionais talvez não consigam capturar os aumentos reais em termos de valores, pois o excedente do consumidor ainda não foi traduzido em vendas realizadas ou lucros mais elevados. Hal Varian, economista-chefe do Google, aponta vários exemplos. O aumento da eficiência por podermos chamar um táxi por um aplicativo do telefone celular, ou podermos alugar um carro por meio do poder da economia sob demanda. Existem muitos outros serviços semelhantes, cuja utilização tende a aumentar a eficiência e a produtividade. Contudo, por serem essencialmente gratuitos, eles oferecem valores não contabilizados em casa e no trabalho. Isso cria uma discrepância entre o valor entregue por determinado serviço e o crescimento medido pelas estatísticas nacionais. Isso também sugere que estamos realmente produzindo e consumindo de forma mais eficiente do que nos informam os indicadores econômicos. Há outro argumento. Enquanto os ganhos de produtividade gerados pela terceira revolução industrial podem estar realmente desaparecendo, o mundo ainda não passou pela experiência da explosão de produtividade criada pela onda de novas tecnologias que estão sendo produzidas no centro da quarta revolução industrial. Com efeito, sou um otimista pragmático e, assim, sinto fortemente que só agora estamos começando a sentir os impactos positivos que a quarta revolução industrial pode causar no mundo. Meu otimismo decorrente de 3 fontes principais. Em primeiro lugar,
A quarta revolução industrial oferece a oportunidade de integrar a economia global às necessidades não satisfeitas de 2 bilhões de pessoas, criando demandas adicionais para serviços e produtos existentes ao capacitar e conectar umas com as outras, as pessoas e comunidades de todo o mundo. Em segundo lugar, a quarta revolução industrial permitirá aumentar significativamente nossa capacidade para resolver as externalidades negativas e, durante esse processo, aumentar o potencial de crescimento econômico. Tomemos como exemplo as emissões de carbono, uma grande externalidade negativa. Até recentemente, o investimento verde só era atraente quando fortemente subsidiado pelos governos. Essa é cada vez menos o caso. Os rápidos avanços tecnológicos em energias renováveis, eficiência dos combustíveis e do armazenamento de energia fazem com que os investimentos nesses domínios se tornem cada vez mais rentáveis, impulsionando o crescimento do PIB e, além disso, também contribuem para mitigar as mudanças climáticas, um dos principais desafios globais da atualidade. Em terceiro lugar, conforme discutirei na próxima sessão, todas as empresas, os governos e os líderes da sociedade civil com quem me relaciono me dizem que estão se esforçando para transformar suas organizações para que elas possam cumprir plenamente as eficiências oferecidas pelos recursos digitais. Ainda estamos no início da quarta revolução industrial, mas ela exigirá a completa reformulação das estruturas econômicas e organizacionais para que possamos compreender todo o seu valor. Na verdade, acredito que as regras de competitividade econômica da quarta revolução industrial são diferentes das regras dos períodos anteriores. Para se manterem competitivas, as empresas e países devem estar na fronteira da inovação em todas as suas formas, o que significa que as estratégias que incidem principalmente na redução de custos serão menos eficazes do que aquelas que se baseiam na oferta de produtos e serviços de maneira mais inovadora. Tal qual vemos hoje, as empresas estabelecidas estão sob extrema pressão de inovadores e disruptores de outras indústrias e países emergentes. O mesmo pode ser dito sobre os países que não reconhecem a necessidade da construção de seus próprios ecossistemas de inovação. Em resumo, acredito que a combinação de fatores estruturais, excesso de endividamento e envelhecimento das sociedades, e sistêmicos, a introdução da plataforma e das economias sob demanda, a crescente relevância da diminuição dos custos marginais e etc., nos forçou a reescrever nossos livros de economia. A quarta revolução industrial tem o potencial para aumentar o crescimento econômico e para aliviar um pouco alguns dos maiores desafios mundiais que enfrentamos de forma coletiva. Precisamos, no entanto, também reconhecer e gerir os impactos negativos que ela pode trazer em relação à desigualdade, ao emprego e ao mercado de trabalho. 3.1.2 Emprego. Apesar do potencial impacto positivo da tecnologia no crescimento econômico, é essencial, contudo, abordar o seu possível impacto negativo, pelo menos a curto prazo, no mercado de trabalho. Os temores dos impactos da tecnologia sobre os empregos não são novos. Em 1931, o economista John Maynard Keynes alertou sobre a difusão do desemprego, pois nossas descobertas dos meios de economizar o uso do trabalho ultrapassa o ritmo no qual podemos encontrar novos usos para o trabalho. Provou-se que isso estava errado, mas se isso mostrasse verdadeiro dessa vez? Durante os últimos anos, reacendeu o debate, pois os computadores estavam substituindo vários empregos, a saber, guarda-livros, caixas e operadores de telefone.
As razões por que a nova revolução tecnológica provocará mais agitações do que as revoluções industriais anteriores são aquelas mencionadas na introdução. Velocidade, tudo está acontecendo em um ritmo muito mais rápido do que antes. Amplitude e profundidade, há muitas mudanças radicais ocorrendo simultaneamente. E a transformação completa de sistemas inteiros. Tendo em conta esses fatores impulsionadores, há uma certeza: as novas tecnologias mudarão drasticamente a natureza do trabalho, em todos os setores e ocupações. A incerteza fundamental tem a ver com a quantidade de postos de trabalho que serão substituídos pela automação. Quanto tempo isso vai demorar e onde chegará? Para começarmos a compreender isso, precisamos entender os dois efeitos concorrentes que a tecnologia exerce sobre os empregos. Primeiro, há um efeito destrutivo, que ocorre quando as rupturas alimentadas pela tecnologia e a automação substituem o trabalho por capital, forçando os trabalhadores a ficar desempregados ou realocar as suas habilidades em outros lugares. Em segundo lugar, o efeito destrutivo vem acompanhado por um efeito catalisador, em que a demanda por novos bens e serviços aumenta e leva à criação de novas profissões, empresas e até mesmo indústrias. Os seres humanos possuem incrível capacidade de adaptação e inventividade, mas o importante aqui é o tempo e o alcance em que o efeito capitalizador consegue suplantar o efeito destruidor e a velocidade dessa substituição. Há cerca de 2 anos, campos opostos, quando se trata do impacto da tecnologia emergente no mercado de trabalho, aqueles que acreditam em um final feliz, os trabalhadores deslocados pelas tecnologias vão encontrar novos empregos e a tecnologia irá desencadear uma nova era de prosperidade. E há aqueles que acreditam que o fato levará a um progressivo Armagedon social e político, criando uma escala maciça de desempregos tecnológicos. A história nos mostra que o resultado provável está a algum lugar médio entre os dois campos. A questão é: o que fazer? O que fazer para promover resultados mais positivos e ajudar aqueles que ficarem presos em transição? Sempre foi o caso de que a inovação tecnológica destrói alguns trabalhos, que por sua vez são substituídos por novos empregos em uma atividade diferente e possivelmente em outros lugares. Tome a agricultura como um exemplo. Nos Estados Unidos, no século XIX, 90% da força de trabalho era constituída por pessoas que trabalhavam na terra, mas hoje elas somam menos de 2%. Essa redução dramática ocorreu de forma relativamente tranquila, com poucas perturbações sociais ou desempregos endêmicos. A economia do APP oferece um exemplo de um ecossistema laboral. Ela teve início em 2008, quando Steve Jobs, o fundador da Apple, deixou que os desenvolvedores externos criassem aplicativos para o iPhone. Em meados de 2015, esperava-se que a economia global de aplicativos gerasse mais de 100 bilhões em receita, superando a indústria cinematográfica que existe há mais de um século. Os tecnocomitistas perguntam: se extrapolarmos a partir do passado, por que seria diferente dessa vez? Eles reconhecem que a tecnologia pode ser conflituosa, mas afirmam que ela sempre acaba melhorando a produtividade e aumentando a riqueza, levando, por sua vez, a uma maior demanda por bens e serviços e novos tipos de postos de trabalho para satisfazê-la. O cerne do argumento é o seguinte: os desejos e as necessidades humanas são infinitos. Assim, o processo de lhes fornecer algo também deve ser infinito, exceto durante a recessão normal e depressões ocasionais. Sempre haverá trabalho para todos. Que evidências oferecem apoio a isso e o que isso nos diz sobre esta à frente?
Os primeiros sinais apontam para uma onda de inovações que substituirão o trabalho de vários setores e categorias de trabalho, que provavelmente irão ocorrer nas próximas décadas. Substituição do trabalho. Diferentes categorias de trabalho, particularmente aquelas que envolvem o trabalho mecânico, repetitivo e o trabalho manual de precisão, já estão sendo automatizadas. Outras categorias seguirão o mesmo caminho, enquanto a capacidade de processamento continuar a crescer exponencialmente. Antes do previsto pela maioria, o trabalho de diversos profissionais diferentes poderá ser parcial ou completamente automatizado, a saber, advogados, analistas financeiros, médicos, jornalistas, contadores, corretores de seguros ou bibliotecários. Até o momento, a evidência é a seguinte: a quarta revolução industrial parece estar criando menos postos de trabalho nas novas indústrias do que as revoluções anteriores. De acordo com uma estimativa do Oxford Martin Program on Technology, apenas 0,5% da força de trabalho dos Estados Unidos está empregada em indústrias que não existiam na virada do século. Uma porcentagem muito menor do que os aproximadamente 8% novos postos de trabalho criados em novas indústrias durante a década de 1980 e os 4,5% de novos postos de trabalho criados durante a década de 1990. O fato é corroborado por um recente censo econômico dos Estados Unidos, que esclarece uma interessante relação entre tecnologia e desemprego. Ele mostra que a inovação em tecnologia da informação e em outras tecnologias descontinuadoras tendem a elevar a produtividade por meio da substituição dos trabalhadores existentes, mas não por intermédio da criação de novos produtos que necessitam de mais trabalho para serem produzidos. Dois pesquisadores da Oxford Martin School, o economista Carl Benedict Frey e o especialista em aprendizagem automática Michael Osborne, quantificaram o efeito potencial da inovação tecnológica no desemprego. Eles classificaram 702 profissionais de acordo com a probabilidade de sua automatização, desde as que ocorrência em menor risco de serem automatizadas. Abre aspas, 0, fecha aspas, nenhum risco. Até aquelas com maior risco, abre aspas, 1, fecha aspas. Certo risco de o trabalho ser substituído por algum tipo de computador. Destaco a seguir a tabela 2, algumas profissões com grande probabilidade de serem automatizadas e aquelas com menor probabilidade. A pesquisa conclui que cerca de 47% do emprego total nos Estados Unidos está em risco, algo que poderá ocorrer em 1 ou 2 décadas, sendo caracterizado por um escopo muito mais amplo de destruição de empregos e por um ritmo acelerado, muito mais veloz do que aquele ocorrido no mercado de trabalho pelas revoluções industriais anteriores. Além disso, há uma tendência de maior polarização do mercado de trabalho. O emprego crescerá em relação a ocupações e cargos criativos e cognitivos de altos salários em relação às ocupações manuais de baixos salários, mas irá diminuir consideravelmente em relação aos trabalhos repetitivos e rotineiros. Tabela 2. Exemplo de profissões mais e menos propensas à automação. Profissões mais propensas: operador de telemarketing, responsável por cálculos fiscais, avaliadores de seguros, danos automobilísticos, árbitros, juízes e outros profissionais desprovidos, secretários jurídicos, halts e hostesses de restaurantes, longes e cafés, corretores de imóveis, mão de obra agrícola, secretários e assistentes administrativos, exceto os jurídicos, médicos e executivos, e entregadores e mensageiros. Profissões menos propensas:
assistentes sociais de abuso de substâncias de saúde mental, coreógrafos, médicos cirurgiões, psicólogos, gerentes de recursos humanos, analistas de sistemas de computadores, antropólogos e arqueólogos, engenheiros marinhos e arquitetos navais, gerentes de vendas e diretores. É interessante notar que as substituições não estão sendo causadas apenas pela capacidade crescente dos algoritmos, robôs e outras formas de ativos não humanos. Michael Osborne observa que um fator crucial para a possibilidade da automação é o fato de as empresas estarem trabalhando de forma árdua para melhor definir e simplificar os empregos nos últimos anos, como parte de seus esforços para terceirizar, criar offshores e permitir o trabalho digital. Por exemplo, através da Amazon Tank ou serviço mTurk, uma plataforma colaborativa crowdsourcing com base na internet. A simplificação do trabalho significa que os algoritmos são mais capazes de substituir os seres humanos. Tarefas distintas e bem definidas levam a um melhor acompanhamento e alta qualidade de dados relacionados à tarefa, criando assim uma base melhor para a inserção de algoritmos que farão o trabalho. Ao pensar sobre a automação e o fenômeno da substituição, devemos resistir à tentação de polarizar nossos raciocínios sobre os impactos da tecnologia em relação ao emprego e ao futuro do trabalho. Segundo Frey e Osborne, o grande impacto da quarta revolução industrial sobre os mercados de trabalho e locais de trabalho em todo o mundo é quase inevitável. Mas isso não significa que estamos perante de um dilema homem versus máquina. Na verdade, na maioria dos casos, a fusão das tecnologias digitais, física e biológica, que caso às alterações atuais, servirá para aumentar o trabalho e a cognição humana. Isso significa que os líderes precisam preparar a força de trabalho e desenvolver modelos de formação acadêmica para trabalhar com e em colaboração, máquinas cada vez mais capazes, conectadas e inteligentes. Impactos sobre as competências. No futuro previsível, os empregos de baixo risco, em termos de automação, serão aqueles que exigem habilidades sociais e criativas, em particular, as tomadas de decisão em situações de incertezas, bem como o desenvolvimento de novas ideias. Isso, no entanto, pode não durar. Considere uma das profissões mais criativas, escrever, e o advento da geração automatizada de narrativas. Algoritmos sofisticados podem criar narrativas em estilo apropriado para um público específico. O conteúdo soa tão humano que um teste recente efetuado pelo jornal The New York Times mostrou que ao ler duas peças semelhantes, é impossível dizer qual delas foi criada por um autor humano e qual foi produzida por um robô. A tecnologia avança de forma tão veloz que Christian Hammond, cofundador da Ciência da Narrativa, uma empresa especializada em geração automatizada de narrativas, prevê que por meados da década de 2020, 90% das notícias poderão ser geradas por um algoritmo. A maior parte delas sem qualquer intervenção humana, exceto a criação do algoritmo, é claro. Nesses ambientes de trabalho em rápida evolução, a capacidade de antecipar as tendências laborais futuras e as necessidades em termos de conhecimentos e competências indispensáveis para adaptar-se, tornar-se ainda mais crítica para todas as partes interessadas. As tendências variam de acordo com a localidade geográfica e a indústria envolvida. E por isso é importante entender os resultados da quarta revolução industrial para cada indústria e país específicos. No relatório Future of Jobs do Fórum, pedimos aos diretores de recursos humanos dos maiores empregadores da atualidade em 10 indústrias e 15 países que imaginassem o impacto ao emprego, trabalho e competências até o ano de 2020. Conforme mostrado na figura 1, ver na página 48,
os entrevistados acreditam que até 2020 a demanda recairá muito mais sobre as habilidades de resolução de problemas complexos, competências sociais e de sistemas e menos sobre as habilidades físicas ou competências técnicas específicas. O relatório conclui que os próximos 5 anos serão um período crucial da transição. As perspectivas de emprego global são achatadas, mas há uma rotatividade significativa entre empregos nas indústrias e rotatividade de habilidades na maioria das profissões. Se, por um lado, é esperado que o equilíbrio entre salário e a vida profissional melhore, um pouco para a maioria das ocupações, a estabilidade empregatícia deve agravar-se em metade das indústrias pesquisadas. É também evidente que os homens e mulheres serão afetados de formas diversas, causando possíveis exacerbações das desigualdades. Em resumo, acredito que a combinação de fatores estruturais, excesso de individualidade